Muito obrigado, irmão Abner, por nos representar em oração. Na reunião de hoje, em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos ver um discurso com o tema: Os inimigos do povo de Deus serão punidos. Em Encontre Joias Espirituais, vamos ver a resposta da seguinte pergunta: como o povo de Jeová fez cativos os que mantinham cativos? Em Faça Seu Melhor no Ministério, veremos demonstrações que vão nos ajudar em nosso ministério, de casa em casa e no testemunho público. E vamos aprender o que é uma profecia por meio de um discurso. Em nossa vida cristã, nós assistiremos o Boletim do Corpo Governante, número 8, e concluiremos a nossa reunião com o estudo bíblico de congregação. Para darmos início à nossa reunião, em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos ver o discurso: Os inimigos do povo de Deus serão punidos. Quem fará para nós esse discurso é o irmão José Carlos de Siqueira. Os inimigos do povo de Deus já existem há muitos séculos. Continuam existindo e ainda existirão por algum tempo. Depois deixarão de existir. A ideia dos inimigos é trazer para o povo de Deus inquietação, trazer intranquilidade, não deixar-os tranquilos, ansiedade, temor, medo. Mas nós temos um poder muito grande, que é o de Jeová. No devido tempo, Jeová eliminará os inimigos, assim como lá no passado ele fez. Então, entender, sempre que Deus é maior do que os planos do nosso inimigo, faz todo sentido. Vamos analisar alguns exemplos em alguns lugares, algumas cidades, que provam que os inimigos de Deus são falhos. Por exemplo, a orgulhosa Babilônia seria destruída de modo permanente. Quando nós pensamos em Babilônia, ela tinha um grande poder militar, uma grandeza arquitetônica, jardins suspensos, economia próspera, uma das 7 maravilhas do mundo, e ela se tornou símbolo da rebelião contra Jeová e contra o seu povo. Mas toda essa glória não adiantou. Veja na sua Bíblia aí na página 984, se tiver com a Bíblia física, lá na profecia de Isaías, no capítulo 14. No capítulo 14, versículo 13 e 14, aliás, o 13 ao 15, diz o seguinte: Você disse no seu coração: subirei aos céus, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me sentarei no monte de reunião, nas partes mais distantes do norte. Subirei acima das nuvens, e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Mas é na sepultura que você será lançado, nas partes mais profundas da cova. Permaneçam a Bíblia aberta. É muito petulância de Nabucodonosor com respeito a isso, não é verdade? Muita petulância. O que ele pensa em fazer. Mas aí no versículo 22 e 23, Jeová dá uma resposta. Vamos ver como é que Jeová encara toda essa petulância do governador ou de Babilônia. Diz: Vou me levantar contra eles, diz Jeová dos exércitos, e vou eliminar de Babilônia seu nome, seu restante, seus descendentes e a sua posteridade, diz Jeová. E vou fazer dela um lugar de porcos espinhos e uma região de pântanos, e vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz Jeová dos exércitos. Bem, o que é que aconteceu com Babilônia? Isso não aconteceu em 539 da era comum, quando Isaías escreveu, mas algum tempo depois aconteceu. Atualmente fica bem claro que tudo que Isaías predisse com respeito à Babilônia se cumpriu na risca, por assim dizer. Babilônia é agora e tem sido por séculos um cenário de ampla destruição e montão de ruínas. Cadê a glória dela? Cadê o poder dela? Cadê a inimizade que ela praticava contra o povo de Deus? Acabou. É impossível contemplar o cenário que vamos ver agora
e não se lembrar da exatidão do cumprimento das profecias de Isaías. Olha só, de um lado, a sua imponência, né? E agora, e depois, a sua destruição total. Nenhum homem dos dias de Isaías poderia ter predito a queda de Babilônia e a sua posterior desolação. A queda dela ocorreu 200 anos depois que o profeta Isaías ter predito, mas aconteceu. E depois, séculos mais tarde, a sua completa desolação. Pensamos em Babilônia. Não fortalece isso a nossa fé em saber que a palavra inspirada de Deus é fiel e que Deus cumpre as suas profecias? Com certeza, a resposta de todos é que é verdade, é sim mesmo. Fortalece a nossa fé. Visto que Jeová cumpriu as profecias em tempos passados, podemos ter absoluta confiança de que o cumprimento das profecias bíblicas ainda não cumpridas no tempo de vida também se darão. Na Bíblia, os reis da linhagem de Davi eram considerados a estrela, iniciando com Davi. Aquelas estrelas governavam no Monte Sião. E sobre o pacto da lei, todos os israelitas do sexo masculino eram obrigados a viajar 3 vezes por ano. Por isso se chamava Monte de Reunião. Lá é que Nabucodonosor, orgulhoso, queria estar. Mas dançou, não perdeu, perdeu tudo. Virou em desolação. Vamos pensar numa outra situação. Vamos pensar nos assírios. Você está com a Bíblia aberta aí, leia agora 14, 24 e 25. Diz o seguinte: Jeová dos exércitos jurou assim como intencionei. Assim acontecerá. E o que determinei se cumprirá. Esmagarei o assírio na sua terra e pisoteareis nos meus montes. Seu jugo será tirado de cima do meu povo, e seu fardo será removido dos seus ombros. Os assírios eram considerados um exército formidável e um poder militar cruel. Mas não adiantou nada a sua glória, o seu poderio. Jeová não desculparia essas nações por sua crueldade, pelo orgulho, pela arrogância, pela animosidade que demonstraram para com a adoração verdadeira e para com o povo de Deus. No entanto, nos dias de Isaías, a Síria oprimia o povo pactuado de Deus. Ela devia ter destruído os reinos setentrional de Israel e devastado grande parte de Judá. Mas o triunfo da Assíria foi limitado. Acabou. Percebeu? Mais uma profecia cumprida nos seus mínimos detalhes. Vamos pensar numa outra. Jeová rebaixaria a glória de Moabe. Os moabitas eram parentes dos israelitas, mas adoravam o deus Camus e foram frequentemente inimigos do povo de Deus. Em harmonia com isso, há evidência arqueológica que mostra que durante o 8º século antes da Era Comum, Moabe sofreu grandemente, muitas das suas localidades ficaram totalmente despovoadas. Os monarcas assírios Esar-Edom e Assurbanipal mencionaram os reis de Moabe. Há séculos os moabitas deixaram de existir como povo. Descobriram-se ruínas da cidade que, segundo se acredita, eram dos moabitas. E até agora, as escavações revelam pouca evidência física deste povo ou outro poderoso inimigo de Israel. Onde estão eles? Acabaram. Fielmente cumpriu-se a profecia que Isaías havia mencionado. Bom, diante desses 3 exemplos que citamos, a pergunta é: qual é a lição para nós? Logo, Deus vai julgar a religião falsa e todos os inimigos do seu povo, eles vão ser destruídos. E vão ser destruídos completamente. Então, não haverá mais inimigos do povo de Deus.
Que bom isso será, né? Portanto, agora é a hora de todos nós tomarmos a firme posição ao lado do nosso grandioso Deus Jeová, o cumpridor de profecias. Muito obrigado, irmão Siqueira, pelo bom discurso feito a nós. Agora nós vamos compartilhar as joias espirituais que nós encontramos na leitura da semana em Encontre Joias Espirituais. Quem conduzirá essa parte para nós é o irmão José Roberto Lopes. Preciso voluntário para ler Isaías 14, 1 e 2. Irmã Ana Laura. Pois Jeová terá misericórdia de Jacó e voltará a escolher Israel. Ele os estabelecerá na sua terra e os residentes estrangeiros se juntarão a eles e se unirão à casa de Jacó. E povos os levarão de volta ao seu lugar, e na terra de Jeová se tornarão servos e servas da casa de Israel, que fará cativos os que os mantinham cativos e terá em sujeição aqueles que os forçavam a trabalhar. Obrigado. Pergunta: como o povo de Jeová fez cativos os que os mantinham cativos? Irmã Simone? Então, isso aconteceu quando se cumpriu no caso de pessoas, né, como de Daniel, que ocupou um alto posto, né, em Babilônia, sob o domínio dos medos e dos persas. No caso de Ester, que se tornou uma rainha persa, e Mordecai, que foi designado como primeiro-ministro do Império Persa. Então, todos eles eram escravos, né, estavam sob o domínio deles, mas esses poderosos ficou em sujeição a eles. Obrigado. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmão Giovanni? Ali em Isaías, capítulo 14, versículo 1, na parte A, pude aprender um pouco mais sobre a misericórdia de Jeová. Ali mostra que Jeová estava disposto, que ele faria no futuro, de ser misericordioso pelos israelitas. Então, no momento em que o povo se arrependeu de verdade, Jeová prontamente os perdoou. E hoje também precisamos da misericórdia de Jeová. Quando cometemos um erro ou pecamos, logo confessamos e se estivermos totalmente arrependidos do que fizemos, Jeová de prontidão irá nos perdoar assim como fez no passado. Obrigado. O irmão Isaías? Isaías 14, 27 diz que a mão de Jeová estava estendida contra todas as nações. Apesar de ter se cumprido primeiro lá nos tempos antigos, né, essa profecia também se aplica durante o tempo do fim, quando Jeová estende sua mão contra todos os reinos da terra, conforme Daniel 2,44, Daniel 12, 9. Ninguém pode fazer sua mão estendida recuar. Então, com certeza aumenta a nossa confiança no cumprimento das muitas promessas que Jeová nos faz. Obrigado. A irmã Janete? Achei muito interessante Isaías 14, 12. Ao pesquisar sobre esse versículo, eu vi que algumas Bíblias usam a palavra Lúcifer nesse versículo de Isaías 14, 12. E por causa disso, algumas pessoas erroneamente pensam que esse é o nome do anjo que se tornou Satanás, o diabo. Porém, a palavra hebraica traduzida como Lúcifer significa brilhante. E o contexto mostra, então, que essa palavra não se aplica a Satanás, mas sim aos reis de Babilônia, que seriam humilhados por serem arrogantes. E a palavra brilhante foi usada para zombar dos reis de Babilônia, depois que ela foi derrubada. Obrigado. A irmã Rose. O capítulo 14, o versículo 27, me fortaleceu bastante e aumentou minha confiança em Jeová, porque o texto diz que jamais ninguém pode frustrar os planos que Jeová faz.
E a letra de referência leva a Provérbios 19, 21. Fala que muitos são o plano do coração do homem, mas é a vontade de Jeová que prevalecerá. E quando o texto fala sobre a mão de Jeová estendida, mostra o poder de Jeová em ação. Obrigado, irmã Rose. Irmão Mateus? Isaías, no capítulo 16, fala ali sobre o julgamento contra Moabe. E os versículos 7 e 8, inclusive, citam alguns nomes de algumas cidades. E nós sabemos que Jeová sabe de tudo que está acontecendo com os seus servos no passado, e assim também ele sabe o que os seus servos estão passando hoje. Aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que fazem oposição contra o povo de Jeová. Então, em breve, Jeová destruirá cada um deles, assim como os moabitas foram aniquilados. Obrigado. Irmã Rosângela? O 16, 10, 12 mostra que devemos buscar felicidade em coisas que... Não devemos buscar felicidade em coisas que excluem a Jeová, mas sim fortalecer nossa espiritualidade com orações e serviços para Jeová. Obrigado. Irmã Joelma? Em Isaías 16, 3 e 4, Jeová convida Moabe a agir com discernimento e justiça. Como assim? Quando os refugiados de Judá que fugiam da Síria passassem por lá, Jeová disse para eles cuidarem deles. Jeová até chama-os de meus dispersos, mostrando que Jeová sentia a dor dos seus servos quando eles são maltratados. Mas Moabe não fez assim. Isso nos ensina que Jeová observa como o mundo trata os que lhe são leais, mas, principalmente, mostra como Jeová valoriza a proteção da vida. Por isso que hoje nós somos ensinados a mostrar bondade e dar ajuda humanitária a quem precisa. Obrigado, irmã. Irmã Jaziane? Ainda sobre o julgamento contra a Babilônia, Isaías 14, 19, fala sobre eles não serem lançados numa sepultura. Então, no passado, quando um rei ele não era enterrado numa sepultura, era um enterro desonroso, né? E no caso a dinastia babilônica, alguns reis eles foram enterrados, né, como se fossem descartados. Então, mostrando assim que Jeová ele fez um julgamento daquela nação e colocou um ponto final nela. Obrigado. Filha da Karine, fugiu o nome. Laura. Em Isaías 14, 5 e 6, mostra que Jeová quebra o poder do governante, que usa sua autoridade com crueldade. E isso nos ensina que nenhuma injustiça dura para sempre, e que Jeová desaprova o uso duro da autoridade. Obrigado, irmã Laura. Irmã Kaline? E é interessante a gente notar também no 14, 13 e 14 que a dinastia, ou seja, a descendência desses babilônicos, eles acreditavam que o brilho deles vinha da altura que eles haviam alcançado. Mas eles esqueceram quem nos permite ficar em pé, que é Jeová. E ao tentar se comparar com Jeová, foi onde eles perderam tudo. E esse texto nos lembra que não é a posição que nos sustenta, Jeová não olha isso, né? Quando reconhecemos isso, nós não precisamos ficar com medo, porque sabemos que é Jeová que nos põe de pé. Obrigado, minha cara. A irmã Mara? Buscando algum texto para nos ajudar no trabalho de campo, eu achei interessante Isaías 14, 24. Porque a gente sempre fala para as pessoas as boas novas que Jeová vai realizar. E aí, se a gente complementar com 14, 24, onde Jeová diz que assim como intencionei, assim acontecerá, e o que determinei se cumprirá, não é só para nós, é para as pessoas que nos ouvem também. Aí elas vão ter mais certeza ainda das promessas que a gente fala, como Apocalipse 21, 3 e 4, Salmos 37, 29, 10 e 11. Isso ajuda elas a terem mais certeza do cumprimento que Jeová vai realizar a vontade dele. Obrigado, minha Mara. A irmã Suzana, aí do lado aqui.
Em Isaías 14:3, nós vemos o que aconteceria, né, com o povo de Israel quando eles seriam libertados da escravidão, né? Eles não mais sofreria a dor e a agitação ou perturbação de viver entre adoradores de deuses falsos. Então, assim como se cumpriu essa promessa, nós podemos ter certeza que muito em breve Jeová irá nos libertar de nossas dores também. Obrigado. Irmã Sahara. Capítulo 16, versículo 11, Isaías ficou muito agitado, como as vibrantes cordas de uma harpa. Seu coração se agitara de pena por causa da aflitiva mensagem contra Moabe. Assim como Isaías, quero que meu coração seja impactado por aquilo que prego. Assim como Isaías, assim quero que meu ministério seja eficaz. Obrigado, irmão. Irmão Leanderson. Ainda uma outra aplicação que a gente tem no Isaías 14:24, deixa bem claro para nós, né, que Jeová ele vai cumprir realmente aquilo que ele promete. Então, diferente de qualquer outro humano que muitas vezes pode fazer algum tipo de promessa, mas não tem o poder para cumprir, Jeová, pelo contrário, ele tem todo o poder necessário para cumprir aquilo que ele promete. Então, sendo assim, é sábio de nossa parte depositar 100% de nossa confiança no governo de Deus e jamais esperar mudanças em governos humanos. Obrigado, irmão. Mais um comentário breve. A irmã Luciene. Isaías 14, 3 e 4, ali a gente vê que o diabo ele é um exemplo máximo de arrogância, né? O seu orgulho ele se reflete nessas palavras registradas pelo profeta Isaías. E o orgulho do rei de Babilônia era similar ao espírito de Satanás, o deus desse sistema. Então, assim como a arrogância da dinastia babilônica teve um fim, a arrogância de Satanás também vai ter um fim. Obrigado pelo excelente comentário dos irmãos. Muito obrigado, irmão José Roberto, pela boa condução. Agradecemos também aos irmãos pela boa preparação e pelos bons comentários. Aqueles que terão suas partes na sala B podem acompanhar o irmão Eduardo Carriel. Aqui no salão principal, nós teremos a leitura de Isaías, capítulo 16, os versículos de 1 a 14. E quem fará para nós essa leitura é o nosso irmão Amauri Bispo. Enviem um carneiro ao governante do país, de Sela, através do deserto, ao monte da filha de Sião. Como pássaros que foram espantados do seu ninho, assim serão as filhas de Moabe nos pontos de travessia do Arnon. Deem conselhos, executem a decisão. Tornem a sua sombra em pleno meio-dia igual à noite. Esconda os dispersos e não traia os fugitivos. Que os meus dispersos residam em seu meio, ó Moabe. Torne-se para eles um esconderijo por causa do destruidor. O opressor chegará ao fim. A destruição acabará. E os que pisoteiam os outros desaparecerão da terra. Então se estabelecerá firmemente um trono em amor leal. Aquele que sentar nele na tenda de Davi será fiel. Ele julgará com justiça, e sem demora fará o que é certo. Ouvimos falar do orgulho de Moabe, ele é muito orgulhoso. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e da sua fúria, mas sua conversa vã não levará a nada. Por isso, Moabe lamentará por Moabe, todos eles lamentarão. Os que forem golpeados chorarão por causa das passas prensadas de Kir-Aresete, pois os campos de Esbom secaram, a videira de Sibma. Os governantes das nações pisotearam seus ramos carregados de uvas vermelhas, que tinham chegado até Jazer e se estendido pelo deserto. Seus ramos novos tinham se espalhado e chegado até o mar. É por isso que chorarei pela videira de Sibma, assim como choro por Jazer. Encharcarei vocês com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque cessaram os gritos de alegria por causa dos seus frutos de verão e da sua colheita. A alegria e o júbilo desapareceram do pomar, e não há canções de alegria nem exultação nos vinhedos.
não se pisam mais uvas no lagar, pois fiz cessar a exultação. É por isso que meu coração treme por Moabe, como as cordas de uma harpa, e o meu íntimo por Kir-Aresete. Mesmo que Moabe se canse sobre o alto sagrado e entre no seu santuário para orar, ele não conseguirá nada. Essa é a palavra que Jeová falou anteriormente a respeito de Moabe. E agora Jeová diz: dentro de 3 anos, como os anos de um trabalhador contratado, a glória de Moabe será rebaixada com muita agitação, e os que restarem serão muito poucos e insignificantes. Muito obrigado, irmão Mauri, pela boa leitura, pela preparação do irmão. Nós achamos uma boa leitura e gostaríamos de destacar alguns pontos ali da lição 10 da brochura Melhore. O tema: mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. Então, o que deve ser feito? Use volume, emoção e ritmos variados para transmitir de modo claro as ideias e os sentimentos. E por que isso é importante? Se nós fizermos uma leitura no mesmo ritmo e no mesmo volume do início ao fim, vai ficar uma leitura monótona, não vamos conseguir tirar proveito. Ao passo que, se nós não usarmos o ritmo adequado também, não vamos transmitir a matéria da maneira correta. Então, o irmão saiu muito bem nesse aspecto. O irmão fez uma boa variação, tanto no volume quanto no ritmo da leitura. É interessante que nós devemos variar o volume, talvez falando mais alto para destacar os pontos principais, motivar, e falar mais baixo para criar expectativa. E o irmão fez isso, reduziu a leitura em alguns momentos para dar essa expectativa na leitura. É interessante também, sobre variar a emoção, que nós devemos mudar a emoção de acordo com o sentimento que nós queremos transmitir. Então, isso é importante para transmitir a matéria da maneira correta. E sobre o ritmo, eu achei interessante um ponto que queria destacar. Fale mais devagar quando quiser destacar os pontos importantes. E o irmão fez isso. Falou mais devagar, reduziu o ritmo, a entonação. Então, o irmão fez uma boa variação que nos ajudou a entender bem a leitura que o irmão fez. Muito obrigado pela boa participação. Agora, nós daremos início à próxima sessão. Faça seu melhor no ministério. A parte número 4, iniciando conversas de casa em casa. Quem fará para nós essa parte é a irmã Joelma Garcia, junto com a irmã Thaís Tagliaferro. Oi, bom dia. Nessa época do ano, as pessoas costumam parar um pouquinho, pensar no ano que foi, as coisas que deram certo, as que não deram certo, olhar para o futuro, fazer planos. Alguns até têm como plano se chegar mais perto de Deus. E você e sua família, vocês também costumam fazer planos? Planos? Fazem 3 meses que meu marido me deixou e eu ainda estou pensando no que eu estou fazendo de errado. Meu nome é Joelma, e o seu? É Thaís. Sinto muito pelo que aconteceu, Thaís. Sabe, ele até falou comigo, se eu melhorasse, a gente podia voltar. Aí eu procurei alguns conselhos com a minha família, com amigos, até em livros, mas cada um diz uma coisa. Aí eu tentei, fiz o que pude, nós tentamos, e não deu certo, não funcionou. Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu não sei ser uma boa esposa. Na verdade, nenhuma de nós nasce sabendo ser uma boa esposa, Thaís. Mas você já tentou a Bíblia? A Bíblia? Mas por quê? Porque foi Deus que criou o casamento, a família, e Ele quer que a gente seja feliz. Faz sentido para você a gente parar e verificar quais são as orientações dele para termos um casamento feliz? Sim, claro, mas a Bíblia seria o último lugar que eu recorreria em busca de conselhos. Olha só, me lembrei de um versículo na Bíblia que mostra como Deus quer nos ajudar. Está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim, confie em Jeová. Jeová é o nome de Deus, Thaís. De todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. Lembre-se dele em todos os seus caminhos,
e ele endireitará as suas veredas. Então ele pode me endireitar no caminho como uma boa esposa? Sim, ele pode, ele quer fazer isso. Por isso que ele deixou para nós, aqui na Bíblia, orientações bem claras sobre o casamento, até mesmo orientações francas, que talvez nunca tenha dito para nós. Quer ver uma delas? Aqui no livro de Provérbios mesmo, 14, versículo 1. Você consegue ler para nós? A mulher realmente sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E eu acho que eu derrubei a minha casa, mas como que eu faço para ser sábia? Que bonito de ver a sua humildade, Thaís. Olha, para você ser sábia é por conhecer bem os versículos na Bíblia que mostram o que uma boa esposa faz, o que um bom marido faz, o que eles evitam, o que eles não fazem. O que você acha de você pegar a sua Bíblia e eu passar aqui amanhã nesse horário e a gente ver juntas esses versículos com calma? Sim, por favor, eu vou te esperar. Muito obrigado, irmã Joelma, irmã Thaís, pela boa preparação das irmãs, pela boa parte que as irmãs fizeram. A irmã Joelma, com certeza, tinha preparado uma boa palestra para apresentar ali a moradora. Só que a necessidade da moradora era diferente daquela palestra que tinha sido preparada. Então, a irmã saiu muito bem, ali na brochura Ame as Pessoas, a lição 2, Naturalidade, o ponto 5, fala sobre sermos adaptáveis. E foi exatamente isso que a irmã fez. Tinha preparado uma boa palestra. A necessidade da moradora era diferente. A irmã se adaptou à necessidade da moradora. Os problemas que ela tinha eram no casamento. Então, a irmã adaptou a conversa em torno desse assunto, dando ajuda prática. É importante que nós devemos estar dispostos a compartilhar um ponto que seja importante para a pessoa. E é exatamente isso que aconteceu. A necessidade dela foi atingida porque a irmã agiu com naturalidade. Nós agradecemos muito às irmãs pela boa parte que fizeram. Agora nós vamos dar sequência com a parte número 5, cultivando o interesse no testemunho público. Quem fará para nós essa parte é a irmã Giovana Brizola, junto com a irmã Natália Tagliaferro. Então, Nath, como você está na sua pausa para o café, eu vou ser bem breve, tá? Mas eu vim ver como você tá, porque depois da nossa conversa na semana passada, eu fiquei pensando bastante em você. Gil, obrigada por vir me ver. A conversa da semana passada foi muito boa. Eu estou me sentindo um pouco melhor, mas eu ainda estou bem preocupada com as questões que eu te falei e estou tendo dificuldade até para dormir por causa de tanta coisa na minha cabeça. Ai, sinto muito, Nath. E eu entendo, imagino que não deve estar sendo nada fácil para você. Como eu fiquei pensando em você durante essa semana, eu pensei também em um texto da Bíblia que eu queria que nós lêssemos juntas. É o texto de Salmos 55, 22. Você pode ler para a gente, por favor? Posso sim. Lance seu fardo sobre Jeová, e ele amparará você. Nunca permitirá que o justo venha a cair. Obrigada, Nath. Pense nesse texto como para você. Aqui, Jeová disse que todos os pesos que você está carregando, tudo que está no seu ombro, que é muito pesado, todos esses fardos, você não precisa carregar sozinha, porque eles são muito pesados para você carregar. Então, ele fala que aqui você pode lançar esses fardos para ele, para você não carregá-los toda sozinha. Então, isso que eu queria pedir para você hoje. Faça uma oração para Deus. Conte para Ele todas as suas ansiedades, tudo que tem no seu coração. E Ele não vai te julgar, porque Ele quer ajudar você. E eu tenho certeza que você vai sentir um grande alívio. Gil, eu achei esse texto muito lindo mesmo. E realmente parece que às vezes o peso das ansiedades é tão grande que uma hora vai me esmagar. Mas eu vou tentar fazer o que você falou e vou rezar desse jeito, sim. Pode ser que me ajude. Isso mesmo, Nath, vai ajudar sim. Eu sei também, como você me disse, que você tem dificuldade de se abrir, de falar sobre o que você está sentindo. Mas com Deus não precisa ter esse medo, tá? Ele quer cuidar de você. Eu acho que agora eu preciso deixar Ele cuidar de mim mesmo. Isso mesmo, Nath.
Agora eu já vou indo para você terminar o seu café e voltar para o trabalho. Mas na semana que vem, a gente conversa mais, tá? Eu separei um artigo que eu acho que vai te ajudar muito nesse momento que você está passando. Aí a gente pode ler juntas. Tá combinado, então. Aí depois você me manda mensagem para a gente acertar tudo. Muito obrigado, irmã Giovana, irmã Natália, pela boa parte que as irmãs fizeram, pela boa preparação. Então, a irmã ali pregando no arranjo de trabalhar nos comércios, a irmã teve bons resultados na primeira visita, e então voltou para conversar ali com a ouvinte. E o ponto que a irmã estava sendo observada, na brochura Ame as Pessoas, a lição número 9, empatia. Pense na pessoa interessada. Lembrando das conversas que teve com ela, pergunte-se, por que ela precisa ouvir as boas novas? Então, a irmã se relembrou o assunto que tinha tratado com a ouvinte na primeira conversa e fez isso. Pensou no por que ela precisava ouvir as boas novas e a ajudou nesse aspecto. Ela tinha algumas necessidades, ela precisava de ajuda e a irmã direcionou para a ajuda que vem de Jeová, para não carregar os fardos sozinha, mas sim lançar para que Jeová ajude ela a carregar. Então, as irmãs saíram muito bem nesse aspecto. Nós agradecemos muito às irmãs pela boa participação. Agora nós teremos um discurso com o tema O que é profecia? E quem fará para nós esse discurso é o irmão Geraldo Camargo. O que é profecia? Quais os meios que Jeová usava para transmitir essas profecias? Será que se limitavam a prever o futuro? Nesse discurso, nós vamos responder essas perguntas. Então, primeiramente, vamos ver aqui o que é profecia. A profecia é uma mensagem de Deus que revela pensamentos e a vontade dele. Mas a quem Deus revela essa mensagem? Lá em Atos, no capítulo 3, versículo 18, diz que ele anuncia pela boca dos profetas. Então, o profeta recebe a mensagem e transmite a outros. Agora, de que maneiras os profetas receberam a mensagem de Deus? Vamos mencionar aqui 4. A primeira, Jeová escreveu a mensagem. Então, pelo menos numa ocasião, Jeová lhe pediu que Moisés levasse 2 pedras até o Monte Sinai, e ali ele escreveu os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos foram transmitidos à nação de Israel. Uma segunda ocasião, uma segunda maneira que Jeová usa é por meio de anjos. Uma certa ocasião também, ele diz, o anjo chega até Moisés e diz o que ele deveria falar para Faraó do Egito. Por haver necessidade de palavras específicas, então Jeová usava anjos para ditar a mensagem que deveria ser transmitida. Terceiro, visões. Os profetas recebiam visões enquanto estavam acordados e conscientes. Às vezes, essas visões eram tão reais que a pessoa participava nelas. Em algumas ocasiões também, a visão era transmitida para a pessoa quando ela estava em transe, e ela sequer percebia o que acontecia em sua volta. Em outras ocasiões, por meio de sonhos, enquanto os profetas dormiam, também recebiam mensagens. E o quarto ponto, ele guiava os pensamentos. Agora eu gostaria de ler com os irmãos, e convido todos a acompanhar, 2 Samuel, no capítulo 23, e o versículo 2, que diz assim, olha: o Espírito de Jeová falou por meio de mim, sua palavra estava na minha língua. Perceberam? Então, também Jeová usava o Espírito Santo dele para colocar ideias na mente de seus servos. A mensagem era de Jeová, evidente, mas os profetas podiam escolher as palavras que iriam usar.
Agora, será que a profecia se limita apenas a prever o futuro? Não, nem sempre. Uma certa ocasião, Jesus estava conversando com uma samaritana. Os irmãos devem se lembrar. Ele mencionou coisas do passado dela. Mas ele só podia saber dessas coisas por quê? Porque Jeová havia revelado. E qual foi a reação da samaritana? Vamos ler aqui. João, no capítulo 4, versículo 19, que diz assim, olha. A mulher lhe disse, vejo que o Senhor é um profeta. Perceberam? Então, Jesus não previu nada sobre o futuro, mas ela, por meio das palavras de Jesus, pôde chegar à conclusão, então, que Jesus era um profeta, e realmente isso deixa claro para nós que não era algo relacionado com o futuro, mas algo que realmente não foi passado para eles. Portanto, conforme vimos, uma profecia se refere à mensagem de Deus, onde revela seus pensamentos e sua vontade. Nem sempre eram previsões para o futuro, eram transmitidas por escrito, por visões, por meio de anjos, ou mesmo guiando por Jeová. Hoje nós temos o privilégio de viver numa época onde muitas profecias já se cumpriram e aguardamos o cumprimento de outras, que se cumprirão muito em breve. O importante é estarmos atentos às profecias, pois nossa salvação pode depender disso. Muito obrigado, irmão Geraldo, pelo bom discurso que o irmão fez para nós. E o irmão estava sendo observado na brochura Melhore, a lição 14. Chame atenção para os pontos principais. Então, o que nós devemos fazer? Ajude a pessoa a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo do tema. O objetivo do tema era explicar o que é uma profecia. O irmão separou ali em alguns pontos que o ajudaram a explicar esse ponto principal. O primeiro, o que é uma profecia. O segundo, a quem Deus revelava essas profecias. O terceiro, de que maneiras eles recebiam as mensagens. E 4, se isso se limitava a prever o futuro. Então, tudo isso deu base para que o irmão conseguisse responder a pergunta principal, que é o que é uma profecia. E o que nós podemos fazer? Pensar no objetivo do que nós queremos transmitir. No seu caso, era informar. Então, o irmão se preparou para conseguir informar a congregação a respeito disso. Como? Pensando nas dúvidas que as pessoas podem ter sobre esse assunto. Então, com base nisso, o irmão conseguiu preparar o discurso e explaná-lo para nós. Um outro ponto, deixe claro quais são os pontos principais. E é exatamente o que o irmão fez, destacando os pontos que direcionavam ao objetivo, a resposta do que é uma profecia. Então, nós agradecemos muito ao irmão pela boa preparação e pelo bom discurso que o irmão fez para nós. Agora nós daremos início à próxima sessão, Nossa Vida Cristã. Para nós iniciarmos, convidamos todos os presentes, aqueles que a sua condição permitir, a juntos entoarmos o cântico número 2. Teu nome é Jeová. Ele é baseado no Salmo 83, 18. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião. Para nós iniciarmos a nossa reunião de uma maneira alegre, nós convidamos todos os presentes, aqueles que a sua condição permitir, a colocarem-se em pé, para juntos nós entoarmos o cântico 63. Ele tem por tema, Somos Testemunhas de Jeová. Ele é baseado em Isaías 43, do 10 ao 12. E quem fará a oração inicial para nós é o irmão Abner Tavares. Vamos dar início agora ao estudo bíblico de congregação. Quem conduzirá para nós essa parte é o irmão Isaías Claudino e o leitor, o irmão Renan Santos. Muito bem, vamos dar início então ao nosso estudo bíblico de congregação. Hoje vamos estudar as histórias 48 e 49. A história 48 vai nos falar sobre o filho de uma viúva volta a viver, algo que aconteceu com a viúva de Sarefá. Vamos tirar bastante proveito, então, desta matéria. Vamos dar início à leitura. Nosso irmão Renan Santos vai fazer a leitura para nós. Por favor, irmão Renan.
Durante os anos de seca, Jeová mandou Elias sair de Israel e ir para Sarefá, porque uma viúva que morava lá ia dar comida para ele. Quando chegou, Elias viu uma mulher pobre pegando galhos no chão. Era dessa viúva que Jeová tinha falado. Elias pediu para ela pão e um pouco de água. A viúva disse: Eu não tenho pão, só tenho um pouco de farinha e de azeite, e isso só dá para mim e para o meu filho. Elias falou: Jeová prometeu que, se você fizer um pão para mim, você vai ter farinha e azeite até que volte a chover. Então a viúva foi para casa e fez um pão para Elias. E assim como Jeová tinha prometido, a viúva e o filho dela sempre tiveram o que comer durante os anos de seca. A jarra de farinha e a jarra de azeite dela nunca se esvaziaram. Mas uma coisa terrível aconteceu. O filhinho da viúva ficou muito doente e morreu. A viúva implorou para Elias fazer alguma coisa. Elias pegou o menino dos braços da mãe e o levou para um quarto que ficava no andar de cima da casa. Ele colocou o menino numa cama e orou: Jeová, por favor, faça esse menino viver de novo. O que Elias pediu parecia impossível. Até onde se sabe, isso nunca tinha acontecido antes. E a viúva e o filho dela nem eram do povo de Jeová. Mas o menino voltou a viver. Elias disse para a viúva: Veja, seu filho está vivo. A viúva ficou tão feliz que disse para Elias: Agora eu sei que o Senhor é mesmo um homem de Deus e que a palavra que o Senhor fala vem de Jeová e é verdade. Muito bem, então agora os irmãos se sintam bem à vontade para comentar, especialmente os pequeninos, os jovens, mas todos nós, né, queremos tirar bastante proveito dessa lição. A primeira pergunta relacionada ao assunto é: como a viúva mostrou que confiava em Jeová? Como a viúva mostrou que confiava em Jeová? Irmã Maria Aparecida? A viúva mostrou confiança quando obedeceu mesmo sem garantias humanas. Ela tinha comida apenas para a última refeição, mas escolheu fazer o pão para Elias primeiro, conforme Jeová havia dito. Isso exigiu fé real, não só palavras. Ela poderia ter pensado apenas no filho, mas decidiu confiar que Jeová cumpriria sua promessa. Essa atitude nos ensina que confiar em Jeová muitas vezes envolve agir mesmo quando o coração está cheio de medo. Muito bem, muito obrigado, irmã. Muito obrigado pelo seu comentário e também por já fazer uma aplicação aí para nós. Vamos à segunda pergunta. Como sabemos que Elias era mesmo um profeta de Deus? Irmã Jaziane? Então, primeiro, esse jarro e esse azeite, ele nunca se esgotou, né? Cumprindo o que Jeová havia prometido. Depois de algum tempo, o filho dessa viúva acabou adoecendo e morrendo, e ela implorou que Elias fizesse alguma coisa. E até então não tinha sido relatado nenhuma ressurreição. E Elias levou esse menino no andar superior da casa, fez uma oração a Jeová, pedindo que, por favor, fizesse com que ele voltasse a viver. E logo após ele entregou à sua mãe o menino vivo, mostrando assim que Jeová, que estava à frente daquele profeta, né, e ele era alguém de Deus. Muito bem, obrigado, irmã, por seu comentário. Aí usa uma expressão sobre essa ressurreição que parecia o quê mesmo? Laura? Parecia que era impossível. Muito bem, obrigado. Parecia que era impossível. Mas Jeová concedeu, né, esse privilégio a Elias e ele pôde realizar essa ressurreição. Mas falando ainda mais um pouquinho sobre Elias, quando ele
avistou ali a viúva de Sarefá, e aí os irmãos podem colocar para nós a primeira imagem, por favor. Que sentimento ele poderia ter tido ali naquele momento? Irmão Nilson? Dá para imaginar, eu imaginei antes, ao preparar, por exemplo, vendo a pessoa fazendo ali aquela pobreza, tudo, né? E é ela que ficou, Jeová disse que ela daria alimento para ele. Então, mas ele não duvidou. Então, mas poderia ter duvidado, mas a confiança em Jeová plena dele faz com que nós também queremos ter essa mesma atitude. Às vezes parece que não tem saída de alguma coisa que está acontecendo conosco, ou que estávamos esperando, e parece que está demorando demais. Não se apavore. Se deixar na mão de Jeová, vai dar certo. Muito bem, obrigado, irmão, pelo seu comentário. Isso mesmo, né? Então, naquele momento já se exigiu a confiança de Elias, porque ele dependeria do que aquela mulher iria providenciar para ele. Mas ele confiou em Jeová, porque Jeová havia indicado, né, aquela mulher. E no caso dela, aí temos a segunda imagem, que também nos ajuda a visualizar um pouquinho a tamanha fé que ela demonstrou. O que ela tinha ali para a sua sobrevivência? Irmão Paulo Henrique? Nessa imagem, a gente consegue ver todo o alimento que essa viúva ela tinha, ou seja, apenas um vaso de farinha e apenas um vaso para azeite. E a gente sabe que provavelmente essa seria a última refeição dela e do seu filho. Mas pela fé dessa viúva, os vasos de farinha e azeite nunca se esvaziaram, pois provavelmente Jeová enchia esses potes todos os dias. Isso nos mostra que Jeová dava à mulher o necessário para o dia e, por isso, aprendi que preciso sempre pedir a Jeová o alimento para o dia. Muito bem, obrigado também por sua aplicação. É isso mesmo, né? Talvez, imagine se Jeová tivesse providenciado ali o alimento para ela atravessar todo o período de seca, de uma vez só. Seria possível? O que nós aprendemos com isso, da parte de Jeová? Que lição nós podemos aprender de Jeová sobre isso? Irmão Miguel? Sim, seria possível, ele tem o poder para isso, mas a sabedoria dele fez com que ele desse a cada dia. Assim como o maná, era necessário pegar aquela porção do dia, então ela tinha, ele providenciou que aquela tina nunca acabasse, porque imagina se ele fosse dar lá 6 sacos de farinha, né, 60 quilos, a própria vida das pessoas aí, da viúva, do seu filho, correria risco, as pessoas poderiam entrar para roubar e até mesmo matar ela. Então nós vimos que podemos confiar plenamente em Jeová. E é interessante que Elias tinha plena confiança em Jeová, porque ele já tinha sido alimentado por corvo, agora ele estava observando isso, né, acontecer de novo. Então a fé dele e a confiança era plena nele, assim como nós estamos vendo tantos acontecimentos, profecias se cumprindo. Nós também podemos ter plena confiança nas promessas de Jeová. Isso mesmo, muito obrigado, irmão. Então, realmente, né, para Jeová seria possível, mas não seria o ideal, né? Não teria segurança para ela, para o seu filhinho, né? Então, Jeová realmente pensa em tudo, e a maneira dele fazer as coisas é a maneira certa. Agora, temos mais uma imagem, relacionado aí com a ressurreição do seu filhinho. Quem gostaria de comentar para nós essa imagem e abordar um pouquinho mais esse evento? Irmã Luciene? Então, nós vemos aí Elias, né, o filhinho dela, né, ela está ajoelhada ali, né, recebendo ele. É o livro de 1 Reis 17, o 20, o 21. Lendo ali, eu percebi que para o profeta Elias era insuportável ele pensar, né, em falar em mal do nome de Jeová, né? Se ele permitisse, né, que essa mulher bondosa, hospitaleira,
sofresse ainda mais com a morte do seu filho, né? Então Elias ele implorou ali, né, que Jeová lhe fizesse o menino viver. E Jeová ele escutou a oração de Elias, né? Ele não interferiu na doença do menino porque ele sabia que a ressurreição dessa criança, que seria a primeira ressurreição registrada na Bíblia, dessa esperança, né, para gerações futuras. Então, uma lição que eu aprendi é que Jeová ele abençoa quem faz o bem aos seus servos fiéis. Muito bem. Vamos ler agora Lucas, capítulo 4, versículos 25 e 26. Quem gostaria de ler para nós? Irmã Simone? Garanto a vocês que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda aquela terra. Mesmo assim, Elias não foi enviado a nenhuma dessas mulheres, mas apenas a uma viúva de Sarefá, na terra de Sidom. Obrigado, irmã, pela leitura. Agora, baseado nesse texto e no que nós estamos vendo nessa lição, que lição podemos aprender de Jeová? Irmã Joelma? Jeová está atento às pessoas boas, aonde quer que elas estejam. Ele notou essa mulher, embora ela estivesse morando numa região idólatra, onde se adorava Baal. E ele observa o coração da pessoa. Às vezes nós temos essa preocupação. Mas as pessoas que moram lá, onde a religião é falsa, a gente não consegue pregar, Jeová está atento a essas pessoas. E também, Jeová foi tão amoroso que fez o filho dele lembrar-se do exemplo dessa mulher, e ela serve de exemplo para quem serve a Jeová e para todas as pessoas. Então, foi muito bondoso da parte de Jeová fazer essa menção sobre ela. Muito bem, obrigado, irmã. Que Deus amoroso, né? Mostrou consideração por aquela mulher, mesmo ela não sendo israelita, né? Agora, vamos ler Lucas, capítulo 12, versículo 24. Quem gostaria de ler para nós? Irmão Caio? Vejam os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm nem celeiro nem depósito. Contudo, Deus os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Muito bem, obrigado, irmão. Quem gostaria de fazer uma aplicação desse texto para nós, nesse estudo? Irmã Rose? Esse estudo nos dá a garantia de que Jeová sempre vai cuidar de todas as nossas necessidades. Assim como fez com aquela viúva que ele percebeu que ela tinha o coração disposto para com a vida eterna. Ele cuidou dela nas suas necessidades. E o relato mostra que em todos os dias de seca, ela teve o suprimento necessário. E conforme o texto diz, eles nem têm depósito e, contudo, Jeová cuidou do corvo. Então, assim, é uma garantia de que Jeová, independente da situação, ele sempre vai cuidar das nossas necessidades básicas. Muito bem, obrigado, irmão. Então, isso ficou provado no caso dessa viúva, né? Irmão Adriano? E até na primeira gravura que foi mostrada, a gente observa que bem na parte de baixo tem um passarinho, um pardalzinho, que está com uma comida, um bichinho, um inseto, algum tipo de comida no bico dele. Tem lá um outro entre o profeta, entre Elias e ela, e nas costas dela também tem um outro passarinho. Quando o Senhor Jesus falou para observar, é para a gente notar realmente que Jeová se preocupa até com o passarinho. Agora, se ele se preocupa com um passarinho tão pequenininho assim, será que ele vai esquecer do servo dele? Se ela observou isso, ou se Elias observou, não está no registro. Mas é importante que nós sempre nos lembremos disso e que, por mais difícil que aparente ser uma situação para nós, Jeová sempre vai cuidar da gente. É verdade, irmão. Muito bem. Agora, que lições práticas podemos aprender desse relato? E aí, você pode aplicar na família, ou na congregação, ou no ministério.
Que lições práticas? Meu irmão Yusuke. Eu fiquei encorajado que Jeová, os olhos de Jeová estão em todo lugar. Jeová está procurando aquele que tem temor a Ele. Então, se nós continuarmos aí no ministério com perseverança, como Elias, Jeová nos orienta para as pessoas como viúva, que tem temor a Deus. Muito bem, obrigado, irmão. Irmã Janete? Pode acontecer de algum pai de família perder o seu emprego e ficar desesperado, né? Conforme a necessidade de ali sustentar a sua família. Mas esse relato deixou bem claro, algo que eu achei bem interessante, foi que Jesus ele falou sobre corvos. E os corvos, no tempo bíblico, eles eram considerados impuros conforme a lei. Então, a lição que nós podemos tirar é que se Deus cuida até mesmo de pássaros que eram considerados impuros, nós podemos ter certeza de que Jeová vai cuidar dos que confiam nele. Muito bem, obrigado. Excelentes os comentários, irmãos, mas agora temos oportunidade para mais comentários na próxima lição. Vamos ouvir primeiramente a leitura da lição 49, O Fim de uma Rainha Má. Por favor, irmão Renan. Da janela do palácio em Jezreel, o rei Acabe conseguia ver o terreno de um homem chamado Nabote. Acabe queria muito aquele terreno e tentou comprá-lo. Mas Nabote não quis vender o terreno, porque a lei de Jeová não deixava. Nabote fez o que era certo. Mas o que Acabe achou disso? Ele ficou muito chateado. Ficou tão aborrecido que não queria mais sair do quarto e não queria mais comer. Jezabel, a esposa malvada de Acabe, disse: Acabe, você é o rei de Israel. Você pode ter o que quiser. Deixa comigo, eu vou conseguir o terreno para você. Então, Jezabel bolou um plano para matar Nabote e conseguir o terreno. Ela mandou os homens importantes da cidade acusar Nabote de xingar a Deus. Por isso, Nabote foi morto. Aí, Jezabel disse para Acabe: Nabote morreu, pode ficar com o terreno dele. Nabote não foi a única pessoa boa que Jezabel matou. Ela mandou matar muitas pessoas que amavam a Jeová. Ela adorava deuses falsos e fazia muitas coisas más. Só que Jeová estava vendo tudo aquilo. Será que ele não ia fazer nada? Depois de um tempo, Acabe morreu. Jeorão, um dos filhos dele, se tornou o rei. Nessa época, Jeová mandou um homem chamado Jeú matar Jezabel e a família dela. Jeú subiu no seu carro de guerra e foi para Jezreel. Jeorão também subiu no seu carro de guerra e foi se encontrar com Jeú. Quando se encontraram, Jeorão perguntou: Jeú, você está vindo em paz? Não, Jeorão, nunca teremos paz enquanto Jezabel, sua mãe, continuar fazendo coisas más. Nisso, Jeorão tentou virar seu carro de guerra para fugir, mas Jeú deu uma flechada em Jeorão e ele morreu. Então, Jeú foi para o palácio de Jezabel. Quando ficou sabendo que Jeú estava chegando, ela se maquiou, arrumou o cabelo e ficou esperando na janela do andar de cima. Quando Jeú chegou, Jezabel começou a tratá-lo mal. Daí Jeú gritou para os servos que estavam ao lado dela: Joguem essa mulher pela janela. Os servos empurraram Jezabel pela janela, e ela caiu no chão e morreu. Depois disso, Jeú matou os 70 filhos de Acabe. Ele também acabou com a adoração de Baal em Israel. O que a gente pode aprender de tudo isso? Que Jeová sabe de tudo o que acontece e que, na hora certa, ele castiga os que fazem coisas ruins. Muito bem, muito obrigado, irmão Renan, por sua excelente leitura, nos ajudou bastante. A primeira pergunta dessa lição: o que Jezabel fez para conseguir o terreno de Nabote? Irmã Célia?
ela bolou um plano para matar Nabote e conseguiu o terreno. Assim, ela matou, né, o Nabote e depois foi avisar o marido dela que ele tinha morrido, que ele podia tomar o terreno para ele. Isso, muito bem, irmã. Ela bolou esse plano aí, né? A segunda pergunta: por que Jeová castigou Jezabel? Vamos ouvir a Luíse. Nabote não foi a única pessoa boa que Jezabel matou. Ela mandou matar muitas pessoas que amavam Jeová. Só que Jeová estava vendo tudo aquilo. Jeová sabe que tudo o que acontece e que na hora certa ele castiga os que fazem coisas ruins. Muito bem, Luíse. Parabéns, é isso mesmo. Muito bom o seu comentário. Então, realmente, né, era uma pessoa muito má. Não foi só ali naquele momento, né? Ela já vinha fazendo isso há muito tempo. E Jeová, então, tomou uma atitude. Bem, agora vamos abordar um pouquinho mais, né, essa lição. O que nós podemos aprender sobre Jeú nesse relato? Qual a atitude que Jeú demonstrou? E aí nós temos, por favor, irmãos, pode colocar para nós na tela a segunda imagem dessa lição. Quem gostaria de comentar baseado nessa imagem? Irmão Adriano? Jeú era um servo zeloso de Jeová, demonstrou coragem para fazer o que é certo. E nesse momento aqui ele está conversando com aqueles que estão lá em cima, nos aposentos reais de Jezabel, e está pedindo para que eles joguem lá para baixo, para que ela então pudesse sofrer o julgamento que Jeová estava aplicando a ela depois de tanta maldade. Muito bem, obrigado, irmão. E até um pouquinho antes desse momento aí, né? Como é que foi o encontro ali de Jeú com Jeorão? Que demonstrou também essa coragem de Jeú. Irmã Jaziane? Quando Jeroão perguntou para Jeú se ele estava indo em paz, ele falou que não. Ele teve coragem para falar que enquanto a mãe dele vivesse, as coisas não iam continuar boas naquela nação. E daí ele precisou também dar uma flechada em Jeroão e ele morreu. Então, mais uma vez, ele mostrou coragem, porque, diferente de outros, ele poderia tentar um acordo ali com Jeroão, né? Desobedecer o que Jeová tinha mandado. Mas ele não, ele foi em frente e fez o que Jeová havia mandado. Muito bem, obrigado, irmã. É isso mesmo, né? Agora, baseado na primeira imagem aí que nós temos, né? Falando ali um pouquinho sobre o que aconteceu com Jezabel. O que nós podemos comentar aí dessa imagem? Irmão Miguel? É quando Jeú mandou os homens jogar ela para baixo, né? Então até ele depois saiu, foi tomar um lanche, por assim dizer, né? E depois foi lá para pedir para que os outros recolhessem o cadáver para ser enterrado. Mas segundo a própria profecia, diz que ela não seria enterrado. Quando chegaram lá, os cães tinham comido toda a sua carne, sobrou só as suas mãos e o seu crânio. Então ela não teve um enterro, como diz a profecia, porque não era digna disso, né? Muito bem, é isso mesmo, né? Então foi isso que aconteceu com Jezabel, né? Ela morreu aí na queda, depois que aqueles servos ali a jogaram, né? Obedecendo ao que Jeú ordenou. E aí ela pagou, então, pelo que ela vinha fazendo já, né? Com os servos de Deus. Bem, o que essa lição nos ensina sobre Jeová? Irmã Joelma?
Lendo o relato, a gente vê que Jeú ele havia acabado de ser ungido rei, e ele foi ungido para justamente cumprir uma das declarações que Jeová havia dado, que a casa de Acabe seria eliminada. Ele agiu com rapidez, como a gente viu, ele já começou fazendo isso com Jeorão, e depois matou os outros 70 filhos de Acabe. Então, mesmo em detalhes, a gente vê que Jeová vai fazer com que a vontade dele seja cumprida. Todas as palavras que Jeová falar serão cumpridas. Esses exemplos no passado devem fortalecer a nossa fé nisso. Isso. Muito bem, irmã. Muito obrigado. Irmão Siqueira? O mundo de hoje está cheio de pessoas assim como Jezabel. Praticam adoração falsa e são contra os servos de Deus e até perseguem os servos de Deus, prendem, são presos, são maltratados, são injuriados. Uma situação semelhante ao que fez essa mulher Jezabel e seu esposo Acabe. Agora, o que acontece? Será que Jeová não está vendo isso? Claro que está. Então, Jeová não está alheio às dificuldades que os seus servos passaram lá no passado tiveram, como é o caso da lição que estamos aprendendo. E nem está alheio ao caso dos nossos irmãos através do mundo que passam por essas dificuldades. Na hora certa, Jeová vai tomar ação, assim como tomou lá naquele tempo. Isso, muito bem. Muito obrigado, irmão. Quem gostaria de ler para nós Provérbios, capítulo 20, versículo 21? Irmão Mateus? Uma fortuna iniciada com ganância não será uma bênção no fim. Muito bem, obrigado, irmão. Baseado nesse relato e nesse texto que acabamos de ler, que lições práticas podemos aprender, então, desse relato? E aí você também pode aplicar na sua vida familiar, na congregação ou no ministério. Irmão Paulo Henrique? Esse texto mostra que as coisas que conquistamos de forma injusta, no fim, não vão nos trazer bênçãos, mesmo que isso demore um pouco para acontecer. No caso de Jezabel, vemos que ela tomou o terreno de Nabote injustamente. E, nesse caso, junto de outros vários pecados graves, culminaram em uma morte tão trágica para essa terrível mulher, cumprindo o que esse texto nos ensina. Muito bem, obrigado. Irmão Daniel? Nós também vimos ali a condição do coração de Acabe. A ganância dominou tanto ele que ele desprezou uma ordem de Jeová. Tipo assim, a vontade de Jeová para ele não estava ali em primeiro lugar. Como que isso é lição para nós? Nós vemos que o mundo hoje, ele trabalha em cima de bens materiais. Quando que esse bem material pode tomar o lugar de Jeová na minha vida? Eu não posso deixar que isso aconteça. Então, os bens materiais têm que ficar no lugar deles, se nós precisarmos. Mas a adoração a Jeová, em primeiro lugar, na nossa vida. Muito bem, irmão. Muito boa aplicação. Irmão Leanderson. Pegando ainda um gancho do comentário do Daniel, a gente vê aqui que em 1 de Reis 21, ele não fala que Acabe era um rei ruim, um mau rei, por assim dizer, né? Mas ele ali deixou ceder-se o seu coração pela ganância, né? E como diz no versículo 9, na verdade, quem tramou tudo isso foi a sua esposa, Jezabel. Mas, no 15 e no 16, termina falando que quando Acabe soube que Nabote estava morto, então ele imediatamente foi até o vinhedo para tomar posse dele. Então, mostrando assim que essa ganância realmente é uma coisa prejudicial, pois se ele tivesse, de repente, agido de uma forma diferente, talvez ele não tinha recebido esse julgamento por meio dos profetas. É verdade. Muito bem, irmão. Irmã Joelma? Também a gente tem que pensar no exemplo de Nabote. Ele não vendeu para Acabe porque ele não queria vender, simplesmente. Era porque ele tinha uma lei de Jeová que proibisse que se vendesse esse terreno, passasse para outra família. E isso, como a gente sabe, custou a vida para ele. Mas ele não transgrediu uma lei de Jeová, né? Então, nós sabemos que talvez possamos passar por essa situação. Então, que nós imitemos o poderoso exemplo de Nabote. Muito bem, irmão. Muito obrigado a todos pelos excelentes comentários.
Que lições proveitosas para nós, né? Que possamos, então, colocar em prática essas lições e continuarmos fazendo o nosso melhor para servir a Jeová. Muito obrigado, irmão Isaías, pela boa condução. Agradecemos também ao irmão Renan pela boa leitura feita a nós e a todos os irmãos pela boa preparação, pelos bons comentários. Agora, para a conclusão, nós contamos com os bons comentários dos irmãos para responder a seguinte pergunta: que pontos úteis você gostaria de destacar da reunião de hoje? O irmão Enzo? Um ponto da reunião ficou bem destacado para mim foi o quanto Jeová ele é um juiz justo. A gente viu que mesmo quando as nações poderosas se opuseram a ele, como Babilônia, Síria e Moabe, elas não escaparam do julgamento de Jeová. Então o mesmo acontece hoje. Jeová não vai deixar que as injustiças do mundo afete as pessoas que são importantes para ele. Muito obrigado, irmão Enzo. O irmão Gabriel Camargo? Nós também pudemos ver o que significa uma profecia, que é uma mensagem que vem do próprio Jeová e revela o que ele pensa e a sua vontade. Nós podemos ver como isso se dava nas histórias do passado, quando os profetas recebiam essa mensagem, e que também elas não se limitavam apenas a prever o futuro, como nós vimos que Jesus também, em algumas ocasiões, falou de coisas do passado. Então está relacionado a receber essa mensagem e também passar a outros sobre isso, porque eles falavam sobre Jeová por meio do Espírito Santo. Assim sabemos que aqueles que fazem isso, ou os profetas, transmitem a outros essa vontade. Muito obrigado, irmão Gabriel. A irmã Rose? E os estudos de livro mostrou para nós como é importante nós termos plena confiança em Jeová, que Jeová nunca, jamais vai nos deixar, independente das circunstâncias que a gente venha passar. Muito obrigado, irmã Rose. O irmão Adriano ainda tem um ponto? No boletim que a gente assistiu, alguns pontos me chamaram a atenção, não é? A importância da gente continuar orando por aqueles que estão presos. Temos centenas de irmãos e irmãs que estão sofrendo. É importante que a gente ore por eles. Esse interesse coletivo, né, orar pelo bem-estar deles, certamente é ouvido por Jeová, ele vai continuar protegendo, e talvez nós um dia estejamos numa situação assim. Também foi destacado, não é, que em algumas regiões, especialmente em Cuba, os irmãos estão sofrendo com problemas de doenças, problemas de saúde. Então, é vital que a gente também continue fazendo nossos donativos para que isso possa chegar até eles, né? E também tomando as nossas próprias medidas de precaução para cuidar da nossa saúde. E, por último, né, o efeito fortalecedor, encorajador, animador da série, né, sobre a vida de Jesus, não é? Isso realmente toca-nos profundamente, e que bom que essa ferramenta está sendo colocada à nossa disposição. Muito obrigado, irmão Adriano. E todos os irmãos, pelos bons comentários e pela boa preparação. Na próxima semana, nós veremos um discurso com o tema A Recompensa dos que nos saqueiam. Em Encontro de Joias Espirituais, nós responderemos a seguinte pergunta: será que Isaías realmente andou totalmente nu por 3 anos? Nós vamos ver um discurso que vai nos salientar que Jeová quer que nós oremos a Ele, e teremos 2 considerações. A primeira, lembre-se da rocha de sua fortaleza, e a segunda, tire tempo todos os dias para aprender com os amigos de Jeová. E concluiremos também com o estudo bíblico de congregação. Nós temos uma carta também para ler à congregação, que diz o seguinte: visita dos representantes da sede mundial. Como já anunciado, no sábado, dia 21 de fevereiro de 2026, está sendo programada uma reunião especial. Nessa reunião, haverá o resumo do estudo de A Sentinela, um relatório sobre o progresso da obra do Reino no Brasil e depois 2 discursos, um feito pelo irmão Seth Hyatt, ajudante da comissão de serviço, e o segundo, feito pelo irmão Bran Siegel. Temos certeza de que essa reunião será uma fonte de encorajamento e alegria para todos nós. A nossa congregação vai assistir ao programa dessa reunião especial
no dia 21 de fevereiro, às 8h30, aqui no Salão do Reino. Agora, para concluirmos a nossa reunião, vamos convidar a todos a colocarem-se em pé, aqueles que a sua condição permitir, para entoarmos juntos o cântico 21, com o tema Vou buscar primeiro o reino. Ele é baseado em Mateus 6,33. E após o cântico, nós teremos a oração final, que será feita pelo irmão José Carlos de Lima.